Sim. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando pela primeira vez na Adnotare. É um prazer recebê-los na noite de hoje. Peço desde já que procurem conhecer os trabalhos da Adnotare nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram. A Adnotare vem se revelando como uma instituição de fomento do estudo notarial e registral, se destacando cada vez mais, procurando fornecer ao associado e ao público em geral um conteúdo de qualidade, abordando temas de relevância a nível nacional e hoje internacional, não é mesmo? Existe na Adnotare um projeto de integração e de estudo do direito comparado, né? E desde o ano passado, temos a honra de receber os colegas portugueses, já falamos sobre o registro civil das pessoas naturais, o registro de imóveis, os direitos reais, e hoje vamos tratar sobre as notas. E aí eu brinquei, né, que nós vamos pegar a nossa nau, Dr. Marcos Prado, e vamos atravessar o Atlântico e chegar lá na Invicta, na belíssima cidade do Porto. E lá, hoje, seremos recepcionados pelo querido João Ricardo Menezes, tabelião do Conselho do Porto, uma pessoa incrível, um professor, né, na acepção da palavra, que recebe os alunos, recebe as pessoas com tanto carinho e atenção, e colaborador da academia, com esse último artigo da revista digital, Treino Livre, tratando sobre as escrituras digitais, e aí surgiu o convite para que, na noite de hoje, então, aquilo que foi reproduzido no artigo seja também recepcionado e transmitido aos associados e ao público em geral. Também agradeço imensamente a presença do Dr. Fernando Blasco, tabelião aqui do 30º Cartório de São Paulo, diretor de tecnologia do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, associado da academia, um colaborador que vem ajudando muito nos trabalhos acadêmicos, qualificando, né, as abordagens, as discussões, um notário que entusiasta das tecnologias digitais, grande parceiro da Adnotare, e que também, ao lado do Dr. João, tenho certeza que trará um evento fantástico para a academia. Dr. Marcos Prado, nosso diretor de conteúdo, por favor, o senhor tem alguma consideração antes de passar a palavra para os nossos palestrantes de hoje? Não, eu estou ansioso, tanto quanto todos aqui, ouvintes, para o início dos trabalhos. Vamos ouvi-los aí, né, Heitor? Ok, então, inicialmente passo a palavra para suas considerações iniciais, o doutor João, em seguida passo também ao doutor Fernando para que façam as suas considerações iniciais. Boa noite, doutor João. Muito boa noite a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que me foi feito, um cumprimento especial para o doutor Heitor Freitas. Tive o privilégio de conhecer aqui no Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É um amável convite que me fez, certamente não sou merecedor de tamanha honra, mas aqui estou para tentar corresponder ao desafio que me foi feito. Portanto, uma honra imensa para mim ser parceiro de tão conceituada associação como a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral Adnotare. Um cumprimento especial também para o Dr. Fernando Blasco, tabelião, notário do 30º Ofício de Notas de São Paulo, diretor de Tecnologia da secção de São Paulo do Colégio Notarial do Brasil, a quem eu peço a especial paciência para as provocações aos desafios que aqui vou fazer, porque estou certo que já os teve por várias vezes no caminho que o Brasil foi fazendo no âmbito do notariado digital, e já vou agradecendo de forma antecipada as respostas que fará o favor de me dar. E nas pessoas do Dr. Heitor e do Dr. Fernando Blasco, queria fazer aqui um acolhimento especial a todos quantos nos seguem, pedindo desde já também a paciência e a atenção que possam dedicar à minha exposição. Quero congratular-me também com a possibilidade, apesar de todas as restrições impostas pela situação pandémica que vivemos, termos, cá está, o desenvolvimento tecnológico
a quebrar as barreiras do tempo, a quebrar as barreiras do espaço e que nos permita este debate, partilhar ideias e, sobretudo, manter a ligação fraterna que une os nossos países. Mas que convenhamos, e já anunciando o tema, as tecnologias ajudam a quebrar a barreira do tempo e do espaço, mas nada tem a ver com o modo se fosse presencial, não é? Eu então devolveria a palavra ao Dr. Heitor. Nós que agradecemos a aceitação do convite e esperamos que essa seja a primeira de muitas colaborações do Dr. João Menezes. Dr. Fernando Blasco, por favor, as suas considerações iniciais. Grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Freitas, Dr. Marcos. Bom, João, muito obrigado pela presença e pelo convite feito aqui. Hoje, com certeza, vai ser um aprendizado muito grande para a academia e para todos que assistem, em especial para mim. Espero conseguir responder pelo menos metade das provocações que você trará. E vamos lá. Então, como dizem os nossos co-irmãos portugueses, vamos a isto. Dr. João Ricardo Menezes, o senhor tem a palavra. Vamos a isso. Muito obrigado. Bom, então eu vou tentar começar por dizer-vos a proposta que aqui trago. Qual é a viagem que eu proponho? E então eu começaria por ilustrar, ou tentar ilustrar, aquilo que é o âmbito de atuação do notário, do tabelião. Qual é a principal missão deste profissional de direito? Depois demonstrar, no cenário europeu, que países é que já abriram a possibilidade da titulação notarial, da construção do instrumento público com fé pública notarial e ponderar os pós e contras, sendo certo que a maior parte dos países da União Europeia estão ainda à espera daquilo que é o resultado das experiências que estão a ser feitas em países como o Brasil, que está de facto na vanguarda no que diz respeito a esta questão. Depois de ilustrar aquilo que será a profissão do notário, demonstrar ou pontuar um ou outro exemplo do cenário europeu, tentarei concretizar aquilo que é a atuação do notário. E aí densificar a especial obrigação dos princípios. A identificação das partes, depois de identificar as partes, verificar a sua capacidade, concluindo que são capazes, perceber se têm legitimidade para atuar naquele ato em concreto. Outro problema que se traz é como qualificamos os documentos. Também o dever da assessoria e conselho, manifestação da imparcialidade dos notários. Ainda o controle da legalidade. A assinatura do documento, seja a assinatura das partes, seja a assinatura do notário. A dimensão de arquivo público, muitas vezes esquecida, que é timbre do notariado de matriz latina, romano-germânica. A função de arquivo, da custódia do arquivo público. E ainda também o problema da competência territorial. Portanto, ver como é que todos estes princípios, como é que os acolhemos e se é possível acolhê-los num ambiente totalmente desmaterializado. Portanto, é essa a conclusão que eu me proponho tirar, ou não, saber no final se é possível o ato notarial à distância, o Brasil já nos diz que sim, mas se é possível em toda a sua dimensão, ou se há campos, se há áreas em que, pela sua própria natureza, exigem sempre a dimensão presencial. E, portanto, eu começava logo pelo tema da ordem do dia. O que me foi proposto, o tema é as escrituras públicas digitais. Eu diria, faltou aqui um ponto de interrogação. Escrituras públicas digitais, há ou não contradição nos termos? Uma escritura digital é ou pode ser uma escritura pública, um documento autêntico? E eu aqui vou tentar partilhar, vamos ver se estão a ver na tela o PowerPoint. Sim? Sim, sim. Me ajudar, obrigado. Bom, e aqui eu começaria com uma frase do célebre processualista italiano, que sobre a atividade no notário diz-nos o seguinte: conhecer o querer, que aquele que quer não conhece. Eis o drama do notário.
Eu creio que, de uma forma, temos aqui uma síntese perfeita ou magistral por parte do Dr. Salvatore Sata, um processualista italiano, e que definiu aquele que é ou deve ser o exercício mais fino do notário. Ao notário exige-se que, conforme a vontade das partes, o ordenamento jurídico vigente. E esse exercício implica a garantia de que a vontade dos outorgantes é livre. E a vontade dos outorgantes só é livre se for informada. Eu diria mais do que informada, essa vontade tem que ser esclarecida, porque o esclarecimento, mais do que a informação em que o sujeito está numa dimensão passiva, o esclarecimento implica uma dialética, uma conversação entre o notário e o outorgante, porque se permitiu, porque se estimulou essa conversação para apurar, para fazer um exercício de qualificação cada vez mais fino. E esta intervenção amontante por parte do notário evita mal-entendidos futuros relativamente a atos e contratos acordados pelas partes e testemunhados pelo notário. É claro que a modernidade e o desenvolvimento tecnológico, bem como o uso dos meios que são proporcionados por essa via, não são incompatíveis com a preservação dos princípios e profissões jurídicas de que o notário e os notários são exemplos. Já lá vamos. O Brasil tem dado provas disso. Bem pelo contrário, a segurança jurídica que os notários garantem é agora, mais do que nunca, diria eu, um valor essencial à tranquilidade das transações imobiliárias e do comércio jurídico em geral. O princípio da legalidade, da autonomia, da imparcialidade, da exclusividade, da livre escolha, são, como sabemos, princípios estruturantes da atividade notarial. Aliás, o notariado português foi sempre sensível à utilização de meios informáticos. Mas, fundamentalmente, e assim continua, em ações prévias ou ulteriores à outorga do próprio ato. Quero dizer-vos que desde 2008 que os notários comunicam de forma segura com todos os registros públicos, seja o registro predial, comercial, civil, registro automóvel e outros organismos da administração pública, como por exemplo a autoridade tributária. E falo através de um certificado digital qualificado que tem associado à sua cédula profissional, à sua condição de notário. Mas, como vos digo, esta é uma atuação amontante, isto é, na instrução do procedimento, e ajusante, depois de lavrada uma escritura pública, por exemplo, de compra e venda, é feita a certidão digitalizada desse documento e o registro é apresentado por via telemática, através de uma plataforma própria, registrosonline.pt, e todo esse procedimento é desmaterializado. Já não o ato de outorga em si mesmo. No entanto, a situação pandémica que vivemos veio reclamar o que estamos aqui a pensar. Isto é, a ponderação sobre a possibilidade de utilizar meios telemáticos no momento da outorga do ato ou contrato. Não só a montante e a jusante, como técnicas auxiliadoras do trabalho do cartório de notas, do cartório notarial, mas sim naquilo que é o cerne, a dimensão mais fina, mais sensível da atuação do notário. E, portanto, neste preciso momento em que as partes exteriorizam a sua vontade, e o notário, dotado de fé pública, as deve plasmar em documento dotado de autenticidade formal e também substancial. Põe-se esta pergunta porque neste momento, na outorga, sempre exigiu a presença física perante o notário. E há até quem entenda que a presença ou é física ou não é sequer presença. É o que nos diz o notário espanhol António Rodrigues Adrado, citado pelo meu ilustre colega do Colégio Notarial da Galiza, na Corunha, Dr. Isidoro Calvo Vidal, que acaba de lançar um livro de digitalização e da função notarial e intervenção à distância, cuja leitura se recomenda e que eu sigo de perto nesta exposição. E, portanto, isto é a tradução daquilo que é o princípio da imediação como estruturante da função notarial, a parte também do princípio do pedido, do controle da legalidade, do conselho, da assessoria e da redação do próprio instrumento notarial. Ora, em função da realidade que vivemos, será que podemos relativizar, flexibilizar ou matizar este princípio da mediação? Entendê-lo não em sentido estrito,
e prescindindo, portanto, da presença física dos outorgantes, autorizando o ato ou contrato através de um sistema bidirecional, notários-partes, com imagem e som que garanta a autenticidade? As partes não estão perante mim, notário, mas estão presentes numa mesma rede, remota, é certo, ou à distância, mas ao mesmo tempo, como estamos aqui todos. Que tempo? O tempo presente, o tempo do negócio jurídico realizado entre os presentes, onde? Na rede. Compareceu na rede, de forma desmaterializada. Mas a ser assim, levantamos as seguintes questões, cuja monitorização já certamente foi feita pelo Brasil, e é aqui que o Dr. Fernando Blasco depois reverterá os meus argumentos, ou concordará. Então pergunto eu, como se verifica a identidade? Como se conclui a capacidade e a legitimidade? Como se efetiva o controle da legalidade e, com ele, a autorização dos documentos, que não só nacionais, também estrangeiros, que devam instruir o ato nacional, notarial? Como se gera o princípio da competência territorial? E a livre escolha do notário? É que ao notário cabe apreciar a viabilidade de todos os atos cuja prática lhe é requerida, em face das posições legais aplicáveis, dos documentos que lhe apresentam, verificando de forma especial a capacidade e a legitimidade dos interessados, mas também a regularidade formal e substancial dos referidos documentos e a legalidade substancial, que não só formal, do próprio ato solicitado. Bom, e na Europa? Na Europa nós tivemos um pontapé de saída por parte do Parlamento Europeu e do Conselho com a Diretiva 2019-1151, que no fundo veio impor aos Estados-membros a obrigação de transporem para os seus ordenamentos jurídicos um processo de desmaterialização na criação de empresas. Isto é, implementar um sistema completamente desmaterializado. Sendo certo que esta diretiva, nos termos do artigo 2º, deve ser transposta para o ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros até o dia 1 de agosto próximo. E, no caso de dificuldades especiais, o legislador europeu, no fundo, tolera um ano de atraso para a transcrição para os ordenamentos de cada Estado-membro. Mas reparem, estamos a falar no que tange tão só à constituição de sociedades comerciais. Isto é, dar um impulso àquilo que é a atividade económica por força da constituição das sociedades comerciais. Sucede que este período que vivemos, de urgência, Covid-19, precipitou a resposta dos notariados de diversos países europeus. E mais ampla, não se ficou só pela constituição de empresas. Embora, em todos os países da União Europeia, a resposta seja pontual. E todos os diplomas legais dizem-nos, não é só pontual, mas também a resposta é limitada no tempo. Isto é, tão só enquanto durar a situação de pandemia. Trata-se, portanto, de uma resposta excepcional. Em França, desde 3 de abril de 2020, são permitidos alguns atos à distância, mas, uma vez mais, limitado a este período de emergência. Na Áustria, a Lei 24 de 2020, 4 de abril, também permite, desde já, a criação de sociedades comerciais por via telemática a todos os outros contratos e a todos os outros atos e contratos, com exceção das disposições de última vontade, por exemplo, testamentos, pactos sucessórios, mas, atenção, porque impõem cautelas muito específicas na identificação das partes e que deve ser garantido de maneira segura e inequívoca com a utilização de certificados digitais qualificados. Sendo que a responsabilidade sobre a conclusão, a possibilidade ou não do negócio ou da realização do ato recai, obviamente, sempre no notário. Na vanguarda temos a Estónia. A Estónia, talvez o país mais avançado em termos de resposta eletrónica, imprimiu já uma relevante alteração ao Regulamento Notarial de 2009 e, portanto, desde setembro de 2019, reparem, a Estónia, já em momento anterior à pandemia, já é possível a qualquer cidadão estónio, portador de um certificado digital qualificado ou de uma chave móvel digital, otorgar contratos com a intervenção notarial à distância, através de um sistema de videoconferência baseado em tecnologia biométrica de reconhecimento facial, gerido e controlado pelo notariado estónio. No entanto, eu gostaria de lembrar que o notariado europeu já oferece
soluções à distância desde setembro de 2012. Uma ferramenta que veio facilitar as transmissões, sobretudo as transmissões imobiliárias, entre os diversos países europeus. E de uma forma simples, prática, multilingue e segura. É o programa Eufides, eu deixo aí o link para o site, para que possam acessar, se tiverem interesse, mas que permite atos à distância. No entanto, com este programa, cada interveniente teria que comparecer perante o seu notário. Ou seja, a comunicação é feita a partir do próprio cartório notarial e não do domicílio pessoal, ou do escritório, ou do domicílio profissional do interessado, garantindo-se assim a imediação, isto é, cada parte tem que estar com o seu notário. Aliás, à semelhança do que acontece também nos tribunais, por exemplo, os testemunhos por videoconferência. Também nos tribunais é possível colher depoimentos à distância, mas as partes têm que se deslocar ao tribunal e estão ali perante o oficial de justiça a prestar o seu depoimento. Ora, a vertigem tecnológica da informação torna os processos materializados, de facto, cada vez mais apetecíveis. Isso é verdade. E o notariado sabe adaptar-se. O Brasil é um exemplo. E já o fazia, como digo, em Portugal, a montante e a jusante na instrução do processo. Ora, todos estes procedimentos de registro e comunicações obrigatórias que não reclamam o contacto direto com as pessoas já são hoje uma realidade em Portugal. Aliás, já são desde 2008. Questão diversa é sabermos se, salvo em caso de situações excepcionais, como a que vivemos por força do Covid-19 e que por si só justificam um regime excepcional, devemos permitir a liquidez moderna, já muito anunciada por Zygmunt Bauman, e que esta liquidez invada também, por regra, que passe não a exceção, mas a ser regra, na atividade notarial. Ora, aqui em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, um decreto-lei que estabelece um regime experimental para a realização de atos à distância, atos autênticos. É um desafio que, a concretizar-se, os notários portugueses vão saber, seguramente, também responder. Mas, até agora, ainda não temos concretização, nem propostas do que seja esta tramitação digital. Mas muito, e continua a falar-se em escrituras digitais. E é precisamente nestes momentos de maior fragilidade económica e social que temos cada vez mais gente a apelar ao brocado de à distância de um clique. Parece que tudo está à distância de um clique e é a panaceia para todos os males. Há, no entanto, atividades que, sem prescindirem do apoio das novas tecnologias, exigem a presença física das pessoas para atingirem o seu fim, sendo difícil uma transição total e completa, que não momentânea, ou forçada pelo momento que vivemos, dos bricks para os cliques. Será o caso da atividade notarial? Ela é impossível de se desenvolver no éter? Se sim, em toda e qualquer dimensão? O Brasil já nos disse que sim, que é possível. Mas vamos ver. Houve problemas? Não há? Que problemas são esses? E então, quais são os problemas que eu trago aqui para refletirmos? O primeiro tem a ver, então, como eu anunciava no início da apresentação, com a identificação dos outorgantes e dar fé pública dos factos percepcionados pelo notário. Neste novo cenário, que passa por prescindir da presença física das partes perante o notário, a identificação dos outorgantes não é tarefa de sumenos. Nós, se virem este levantamento estatístico que eu consultei no dia 28 de fevereiro, cerca de 26 milhões de pessoas com 16 anos ou mais afirma terem sido vítimas de roubo de identidade digital nos últimos 12 meses. Na União Europeia, 69% dos internautas sentem-se inseguros relativamente à exposição dos seus dados pessoais na web e 66% sentem-se vulneráveis quanto a roubo de identidade. O relatório de 2019 da Liga de Observação de Sociedade de Cibersegurança, que assenta em dados de outros inquéritos e estudos feitos em Portugal e no resto da Europa, revela que 73% dos portugueses evita revelar informação pessoal na internet. Isto, para quem frequenta redes sociais, parece estranho, mas é a conclusão a que este estudo científico chegou. Pergunta-se então, o certificado digital como documento de identificação integrado no nosso cartão de identidade
na carteira de identidade ou a chave móvel digital são garantia suficiente? Quantos portugueses, quantos brasileiros alteraram o código que lhes foi inicialmente fornecido ou continua nos servidores informáticos do Estado ou da empresa que emite o certificado digital? Podemos ter a certeza que a pessoa que usa os dados é a mesma a quem dizem respeito? A pessoa a quem dizem respeito os dados nunca os emprestou, entre aspas, o seu cartão com o código ao pai, à mãe, a um filho, ao namorado ou à namorada? A pessoa a quem dizem respeito os dados estará consciente, devidamente informada? Está a agir livremente? Tem posse plena de entender e de querer? E, portanto, sem prescindir do apoio da tecnologia, eu creio que o momento que vivemos reclama cada vez mais, até para controlo preventivo de práticas que configurem branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, reclama uma vez mais, dizia eu, do que nunca a imediação. E, portanto, há dimensões sensíveis, como, por exemplo, a atenção que se dá ou não dá a determinado contrato, se a pessoa está ansiosa, se está nervosa, se não quer saber do preço. Portanto, manifestações, eu diria, da chamada linguagem corporal, que podem ser mitigadas ou dificilmente perceptíveis se e quando o interlocutor atua à distância. Se alguém mostra desinteresse, não quer saber do preço, pretende a maior agilidade possível. E, portanto, a perda de solenidade e a necessidade de ser moderno pode conduzir à facilitação de procedimentos. Mas, concluindo aqui na identidade, o controle da identidade nestas múltiplas dimensões pode ainda assim ser feito à distância? Pode ser feito à distância. E quanto à capacidade? Bom, a capacidade, como sabemos, é inerente a todo sujeito. Já a capacidade de exercício é a aptidão para praticar determinado ato ou contrato. Ora, é ao notário que cabe o papel de dar fé pública desta capacidade, mesmo que o suporte que a materialize seja digital. Portanto, também aqui é possível. Atenção que este exercício convoca, uma vez mais, o princípio da imediação. A exteriorização notarial da capacidade das partes alcança uma forte presunção iuris tantum e, nessa medida, vincula todos, erga omnes, só podendo ser afastada por determinação judicial. Esta consciência tem de estar bem presente quando o notário legitima a intervenção remota ou à distância. Uma coisa é a garantia da capacidade no momento da emissão do documento de identificação e da assinatura digital. Outra, bem diferente, é a capacidade no momento da formalização do documento público. E o que diríamos quanto à legitimação? É o notário, uma vez mais, que deve valorar a posição específica do sujeito que afeta em concreto o negócio jurídico que intervém. A pessoa aparece no cartório e nós temos que ver, primeiro, a identidade, também no ambiente digital. Depois, se é capaz, se tem legitimidade para aquele ato. Quer vender, quer hipotecar, ele é procurador, tem poderes para o ato, é diretor de uma associação, tem poderes para o ato, ele é administrador, gerente de uma empresa, tem poderes para o ato. E sendo, tem legitimidade para atuar naquele ato em concreto? Portanto, o que dissemos para a capacidade aplica-se aqui no âmbito da representação, seja ela legal, orgânica ou voluntária. E, portanto, aqui o desafio e a responsabilidade é maior quando a contratação é remota ou à distância. E quanto à qualificação dos documentos? Sabemos que a preparação de qualquer ato notarial implica a apreciação de documentos. Em Portugal, o notário, através do seu certificado digital, como já disse, tem acesso desmaterializado a todas as certidões, ou quase todas, que necessita para instruir o ato notarial. Mas, como já se referiu, trata-se de um momento instrutório, montante. A lei prevê também a transmissão eletrónica de documentos entre cartórios e conservatórias, ainda por chamada telecópia, mas só emitidas no âmbito da respectiva competência e para o caso concreto. Outro problema tem a ver com a circulação dos documentos estrangeiros. A Conferência da Haia, de Direito Internacional Privado, desde 2006 que prevê uma apostilha digital, pois Portugal ainda não aderiu, o Brasil já. Há, portanto, a montante este problema também da circulação dos documentos. Sabemos que no Brasil, para além desta ferramenta da e-apostilha, o provimento 100, de 26 de maio de 2020, da Corregedoria Nacional da Justiça, veio permitir a criação de uma matrícula notarial eletrónica com uma via verde de transmissão de documentos, mas que o Dr. Fernando Blasco
certamente informará, nos dará melhor conta. Outra dimensão da atividade do notário tem a ver com a assessoria e o aconselhamento. O notário deve redigir o instrumento público conforme a vontade das partes. Deve indagar, interpretar, adequar o ordenamento jurídico. Deve ainda informar as partes sobre o alcance e consequências jurídicas dos atos que autoriza. Este dever de aconselhamento marca a imparcialidade da função notarial, no sentido de impor ao notário a procura por compensar assimetrias informativas entre os outorgantes. Uns assessorados com advogado, outros sem advogado, um mais bem informado e integrado, outro menos. E o notário tenta assim evitar que uma das partes, por falta de informação, se veja numa posição de fragilidade. Vejam, convoco aqui o exemplo espanhol. Em Espanha, há jurisprudência no sentido de que deve evitar-se a deslocação do notário, por exemplo, a agências ou sede de instituições bancárias. E devem ser as partes a ir ao cartório notarial, exatamente para evitar este desequilíbrio. O notário não é, nem tem que ser equidistante, mas é e tem que ser imparcial. E ou é imparcial, ou então não é notário. Esta dimensão é incompatível com outorgas à distância? Diria, não necessariamente, mas deve exigir-se que todas as partes e o notário estejam ligadas entre si, em tempo real, com imagem e áudio, por forma a que o conteúdo do documento seja integralmente compreendido e a obrigação de assessoria e conselho devidamente cumprida. Outro princípio, controle da legalidade. Como se controla a legalidade? Bom, o notário, como servidor da lei, deve atuar de forma rigorosa, objetiva e transparente. E deve garantir, então, que no momento em que as partes produzem as suas declarações, para a conclusão do negócio jurídico, este nasce já expurgado de causas de ilicitude, de invalidade, de ineficácia. É essa, no fundo, a atuação do notário, evitar que o documento nasça com vícios. Portanto, convocamos aqui o brocado também espanhol, porta de cartório notarial aberta, porta de tribunal fechada. Portanto, o que se pretende com a intervenção montante da atividade notarial é exatamente aliviar a pressão nos tribunais. Este controle é feito num quadro de independência, como não podia deixar de ser, e num quadro de autonomia da profissão, com a correspondente responsabilidade não só disciplinar, mas também civil ou até mesmo responsabilidade criminal. Ora, este controle deverá manter-se intocado qualquer que seja o nível, presencial ou à distância, da intervenção do notário, pelo que neste aspecto a outorga em rede não será por si só impeditiva do dito controle, mas eu diria dificulta-o, não impede. A assinatura. Bom, sabemos, a fé pública notarial é garantia da autenticidade e força probatória das declarações de vontade dos outorgantes exteriorizadas no instrumento público. Isto porque o legislador exige ao notário que assegure a liberdade das declarações que lhe são produzidas. Serão livres, como disse há pouco, se devidamente informadas. Mais do que informadas, esclarecidas. E são livres se não estão condicionadas. Condicionadas pela violência, pela intimidação, pela ameaça, pelo medo, pelo dolo, a coação, a fraude. Caso contrário, o notário tem que recusar o ato. Ora, este juízo de apreciação das condições de consciência e liberdade em que são prestadas as declarações requerem uma especial proximidade com os outorgantes, de forma a permitir uma valoração pessoal e direta das especiais circunstâncias de cada caso. Mas o ambiente digital é por si só impeditivo deste exercício? Também aqui respondo, não, não é. É possível. É certo que, e é possível, porque a presença por si só não é garantia absoluta da liberdade da declaração. Nunca se sabe quem é que está à porta do cartório notarial. O Regulamento 910/2014 da União Europeia distingue 3 níveis de assinatura eletrónica. Assinatura simples, avançada e qualificada. E o artigo 25, número 2 do regulamento que aparece aí no slide, diz-nos que só a assinatura digital qualificada terá o efeito jurídico equivalente à assinatura autógrafa, porque assegura a identidade do signatário e a autenticidade e integridade dos documentos assinados. Em todo o caso, a assinatura digital, mesmo a qualificada, como a assinatura autógrafa aposta em documento particular, não o transforma por si só num documento autêntico. Como já se afirmou, é ao notário que cabe em cada momento, seguindo as prescrições legais, dar publicidade e garantia da identidade, da capacidade, da legitimidade das partes, bem como a integridade das declarações produzidas,
mesmo que exteriorizadas em suporte em ambiente eletrónico. É a intervenção notarial que permite garantir a indissociabilidade da assinatura eletrónica do seu titular. Nessa medida, não vemos problemas em que o notário, sob sua responsabilidade, possa de facto autorizar, inclusivamente, uma assinatura eletrónica com um nível mais baixo de segurança, simples ou avançada, que não necessariamente qualificada. Não se devem afastar efeitos jurídicos a um documento pelo facto de um dos outorgantes não ter condições de assegurar que a sua assinatura eletrónica seja qualificada. É, aliás, o que resulta do artigo 25, número 1 do regulamento que aí tem indicado. Ainda assim, nestes casos, sempre poderia o outorgante à distância socorrer-se a figura do rogo? Imaginemos que alguém não tem certificado digital, é como alguém que não sabe assinar. Ele pode pedir a outrem com um certificado digital qualificado para assinar por si o documento? Bom, falamos da assinatura das partes, mas também temos de falar da assinatura do notário. A assinatura do notário é o símbolo que dota o instrumento público da autenticidade material. É com ela que o documento notarial é elevado a documento público. Só com a assinatura do notário poderemos ter os efeitos probatórios, de tutela do consentimento, de controle da legalidade, da publicidade e até da garantia, no limite, do cumprimento das obrigações fiscais inerentes aos atos e contratos contidos no instrumento público. Nessa medida, a permitir-se também em Portugal as escrituras digitais, os notários já estão dotados dos meios, já têm assinatura eletrónica. Diria, portanto, que o notário poderá fazer uso de quaisquer ferramentas que a tecnologia devidamente certificada coloca à sua disposição, desde que permitam garantir o cumprimento da sua função. Portanto, diria, esta é mais uma dimensão que não impede por si só a assinatura, a escritura digital. O arquivo público é uma dimensão estruturante, muitas vezes esquecida, do notariado tipo latino, ou romano-germânico. É que é ao notário a quem cabe assegurar a conservação e dos documentos do que é autor, por um lado, mas também daqueles que, a pedido das partes, tem sob sua custódia. O arquivo trata-se de um seguro, e é um seguro que não tem preço. É um seguro contra a perda, contra a destruição. É um seguro contra a possível falsificação. Isto porquê? Porque se garante a possibilidade de aceder ao original para comprovar, por um lado, que o documento existe. E provado que o documento existe, então vamos ver se a reprodução que fizeram dele é cópia fiel do mesmo. Portanto, com o novo cenário passaríamos, como creio já acontecer no Brasil, à criação, organização e manutenção de um arquivo digital. A ser assim, que sistema de suporte é utilizado? O arquivo deve ser centralizado ou fica a cargo de cada cartório notarial? Qual é o custo para a proteção dos dados dos intervenientes? Na Estónia, como referi há pouco, que é o país mais avançado na Europa neste domínio, optaram por um sistema redundante. Isto é, tem arquivo eletrónico, digital individual, em PDF, e em paralelo arquivam também uma cópia certificada em papel com valor do original. Em caso de perda de conteúdos, o arquivo digital. Os avanços tecnológicos permitem certamente uma gestão mais eficiente dos arquivos públicos, mas, diria eu, apelando à jurisprudência das cautelas, sempre defenderia um suporte paralelo, em papel. Sabemos que quanto menos intermediários existirem entre a informação e o sujeito que dela precisa, melhor. Quer isto dizer, sem negar o arquivo eletrónico, ele tem muitas virtudes. Pergunto, se perderem as chaves de acesso ou o código de acesso à informação, se o sistema se tornar obsoleto, se o programa que gera o arquivo for descontinuado, se a empresa que o gera e administra se tornar insolvente e apagar os códigos-fonte. Resta-nos a esperança, podem dizer, bom, mas o arquivo em papel também pode arder, ou uma inundação, e destruir o arquivo em papel. Bom, mas por isso é que eu defendo o sistema redundante. Aliás, desde há muitos anos em Portugal, nós convivemos com 3 suportes. Temos o suporte físico, temos um suporte desmaterializado, alocado num servidor externo ao cartório, e temos ainda aquilo que chamamos o registro diário, que é uma súmula de todos os atos que se praticam no cartório e que são enviados em suporte digital para a conservatória dos registros centrais, para que em caso de perda ou deterioração se permita a reconstituição dos atos notariais. E relativamente à competência territorial,
Bem, o princípio que rege a nossa atividade é o da livre escolha do notário. E, portanto, salvo raras exceções, os cidadãos são livres de elegerem o notário que entenderem. Já os notários, como sabemos, têm a sua competência territorial definida. Ora, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação permitem-nos ultrapassar as barreiras do tempo e também do espaço. A competência territorial imposta no interesse público de permitir uma maior capilaridade de serviços notariais, que eles cheguem a todas as populações, e uma atuação rigorosa deve manter-se também nos atos à distância. O Brasil já nos deu o exemplo. Eu vi o provimento 100 da Corregedoria Nacional de Justiça determina que para evitar uma concorrência predatória para os atos cuja formalização haja de ser feita remotamente, e, por exemplo, nas transmissões imobiliárias, é competente, com caráter exclusivo, o notário da circunscrição da situação do imóvel ou do domicílio do adquirente. O provimento 100 também soluciona casos em que há mais de que um bem imóvel ou a certificação de factos através da ata notarial. E, portanto, são todos estes exemplos a estudar. Já chegando à conclusão. Então, digitalização da função notarial. Sim ou não? Se sim, em que termos? Bom, como prova a experiência realizada em países como a Áustria, o Brasil, a Estónia ou a França, é possível concluir que os efeitos do instrumento público notarial podem alcançar-se num cenário em que a presença física dos outorgantes seja substituída por uma intervenção que não presença, não é? Remota. Mas é possível esta intervenção do oficial dotado de fé pública em todo e qualquer ato ou contrato? Ou há determinadas situações que, pela sua especificidade, continuam a reclamar uma atuação, diríamos, mais clássica ou tradicional? Numa perspectiva ampla, sempre diríamos que, sempre e quando o notário possa garantir o cumprimento de todas as obrigações a que está vinculado, não há motivo para afastar a outorga remota, à distância. E esta só será possível na medida em que não altere a natureza da intervenção do notário. Isto é, que não ponha em causa a segurança jurídica inerente à atuação própria de um oficial dotado da fé pública. E por isso goza da presunção de que atua e legitima a atuação, a intervenção das partes, devidamente informadas, de acordo com a lei. Mas se atentarmos a algumas situações concretas, talvez devêssemos ponderar a exigência do ato presencial. Por exemplo, um ato que reclama a intervenção de muitos outorgantes. Nós já fizemos aqui, todos nós, testes nestes ambientes digitais das plataformas digitais, sempre que há mais do que 4, 5, 6 pessoas, a capacidade de entendimento esfuma-se ou torna-se mais difícil. Há muito ruído, confusão, falhas de informação e, portanto, vida complicada para o notário. Também ponderar se legitimamos a intervenção remota em função dos interesses, se são conflituantes, se não são conflituantes, em função do objeto do contrato, se é um bem móvel, imóvel, mas, sobretudo, atos que exijam um juízo de qualificação pessoalíssimo. O testamento público, as diretivas antecipadas de vontade, as convenções antinupciais, portanto, todas aquelas que têm a ver com o direito das pessoas, convocarão certamente uma maior atenção por parte do legislador. Também colocaria no âmbito da exclusão todos os atos e contratos que implicassem a intervenção de alguém que não reúne condições técnicas para o efeito. Alguém que não tem certificado digital, que não tem internet, que não tem computador e que tem que pedir ao vizinho. Ou atos que requeiram um interveniente acidental, um intérprete de língua estrangeira, um intérprete de língua gestual, testemunhas, peritos médicos, atos com estrangeiros, com surdo mudo, com cego. Aqui chegados, então, devemos considerar que é possível o exercício da fé pública em ambiente totalmente desmaterializado ou haverá sempre atos que, pela sua natureza, deverão reclamar a presença das partes perante o notário? O Código do Notariado Português demanda que se faça constar que os outorgantes compareceram, identificar o local onde compareceram, obriga à identificação, à verificação da capacidade, à legitimação e atuação dos outorgantes. Obriga, por regra, à leitura do ato, que pode ser prescindida, mas sempre à explicação dos atos, na presença simultânea das partes.
Não vejo aqui qualquer impedimento ao ato em ambiente digital. E, portanto, porque me parece que a lei não proíbe, o ambiente digital poderá servir, e servirá certamente, como plataforma para o desenvolvimento da atividade notarial, segundo o critério discricionário do notário. Não restam dúvidas que, em situações excepcionais, justificam medidas excepcionais. E a solução implementada no Brasil veio certamente responder a muitas dificuldades levantadas pela pandemia Covid-19, visando conferir segurança jurídica aos negócios que exijam escritura pública. E não me canso de dizer, não só aos negócios que exijam escritura pública e registro público. Não me canso de dizer que quanto mais forte for o título, mais forte será o registro. Todos temos interesse nisso. É esta, então, uma excelente ocasião para promover a formação de conhecimentos, a discussão de ideias, aquilo que estamos aqui a fazer. Em qualquer dos casos, e com isto termino, em qualquer dos casos, diria, será sempre o notário, enquanto oficial público, que sob a sua responsabilidade disciplinar, civil e penal, é ao notário a quem cabe, a cada momento, decidir se todos os requisitos para a autorização do ato ou contrato à distância estão reunidos. Muito obrigado pela vossa atenção, espero não ter sido maçador. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor João, brilhante explanação, né, as preocupações, a riqueza, né, do conteúdo jurídico, principiológico abordado. Temos aqui, possivelmente, a maioria de brasileiros, e tenho certeza que receberam as orientações com grande valia, né, e que trouxe muita qualificação para a palestra de hoje. E o interessante é que eu estou vendo aqui, no nosso chat, que também temos colegas lá de Portugal. E que agora, com certeza, com a parte do Dr. Fernando Blasco, e essa é a ideia, e isso é que é o interessante do direito comparado, né, vão também ter diversas informações sobre esse instrumento, né, com as considerações do Dr. Fernando. Então, já passo, desde já, a palavra ao nosso querido Fernando Blasco para que faça as suas considerações. Por favor, doutor Fernando. Obrigado, Heitor. Obrigado, João. Um aprendizado muito farto para a gente aqui, viu? E há vários regulamentos que foram citados que, a meu ver, indicam que, no cerne da questão, a Europa está mais avançada até que a gente, né? Que o Brasil deu um pulo. Eu vou tentar, rapidamente, abranger os pontos que você nos trouxe. Mas, primeiro, assim, eu acho que a gente tem um certo pensamento um tanto filosófico quando a gente vai pensar no notário no meio digital. Primeiro, é até uma indagação que eu vou lhe deixar para o final. Eu duvido que haja, não fui exitoso em pesquisar em outros países, mas no Brasil eu atesto que não, mas eu também duvido que haja em alguns outros países regulamentação digital desse tipo, mas acredito que não há regulamentação em local nenhum do mundo, ao menos não de forma detalhada, que ao mesmo tempo fale o que significa uma assinatura, o que significa a presença e o que significa a forma de comunicação que o notário, um profissional do direito, deve estabelecer com outro indivíduo. Isso tudo não acontece porque todos esses códigos, eles vêm da linguagem humana, eles não vêm propriamente do direito. E sempre foram tidos de uma mesma forma, porque não existia um mundo virtual. A tua primeira citação, quando diz que o notário é aquele que conhece o que quer, quem quer o que não conhece, para mim, ela é um imperativo que vai falar vendo o que o Brasil fez, que vai dizer que o notário é obrigado a realizar o serviço no meio digital. Veja, o notário, ele é o grande tradutor, principalmente, do ser contratante. Então, o notário é aquele que tem a obrigação de entender o negócio de fato e tornar ele um contrato, com publicidade, dando todos os efeitos de garantia estatal que o ato vai ter. Então, a primeira coisa que fica é que, a partir do momento que se identifica que existem relações virtuais,
é difícil, principiologicamente, se entender que o notário poderia querer defender que não há possibilidade de praticar um ato em meio eletrônico. E mesmo querer se estabelecer limites antes de se criar uma forma própria para o ato digital. Então, o que eu digo talvez isso no Brasil foi algo que era um pensamento majoritário, né, impossibilidade de fazer ato eletrônico antes da pandemia, mas talvez o que a pandemia mostrou é que havia uma inversão do valor. Por quê? O problema não é o meio digital, o problema é o tabelião ter que aprender como lidar com o meio digital. O que mostrou a pandemia, e isso me parece que, embora possa se haver questionamento teórico, na prática não é que o meio virtual, ele é real, e e pelo meio virtual as pessoas se fazem sim presentes. Presença é existência em algum lugar. Ninguém agora não entra. Que todos aqui estão presentes, ainda que em meio virtual. Claro que isso vai gerar diversas dificuldades de comunicação, de compreensão, porque o nosso atual meio virtual não é lá grandes coisas. Se a gente pensar, ao menos no que a gente vê de potencialidade, né, de captação de dados biométricos, etc., a gente não está tão assim evoluído quanto poderia, isso é fato. Mas aí a gente começa a comparar com o mundo não virtual, né? Olha, identificação, e aqui tentando puxar os tópicos trazidos. Como identificamos uma pessoa hoje? Em São Paulo, a cidade de São Paulo, aqui no tabelionato, a gente atende potencialmente 12 milhões de habitantes. Então, as pessoas que vão no cartório para serem atendidas, no mais das vezes, não são minhas conhecidas e nem de ninguém, e eu nunca vi ela na vida. A pessoa vai no cartório, porta um documento de papel, e eu identifico ela em vista de um documento de papel. Esse documento de papel não me traz grandes seguranças. E a entrevista que eu vou fazer dela, pouco mais vai trazer de segurança para identificar ela. Então, o que acontece é que no meio físico, a gente já tem um certo acerto de linguagem e de presença. Ia responder, dizer assim, esta publicação foi anulada pela própria. Por favor, eu peço aos presentes que desliguem o microfone para que a gente possa ouvir o Dr. Fernando. E já peço desde já ajuda a doutora aqui. Só um segundinho só, Dr. Fernando. Prontinho. Obrigado. Então, voltando. O que acontece aqui no meio físico, nós já temos compreensões tradicionais do certo e do incerto. Um exemplo muito simples disso é que grande parte dos documentos, não só de identificação, mas grande parte dos documentos que são utilizados para a prática de um ato notarial, eles são documentos que, em si, não permitem a verificação de veracidade. Então, não vou dizer que assim é em Portugal, porque não tenho nenhum conhecimento, mas acredito que haverá similitude. Por exemplo, no Brasil, diversos... Esta automatização do jogo. Eu acho que se gosta mais de ganhar do que do jogo. Doutor José Cunha, por gentileza, o senhor poderia desligar o microfone? Muito obrigado. Diversos documentos que são bases dos atos notariais, eles são documentos que temos por verdadeiros e autênticos, sem haver possibilidade de conferência. Então, a gente vai ver isso em certidões que prefeituras emitem, mas que são assinadas e que não há uma atestação ou reconhecimento de firma. A gente vai ver isso em documentos do imóvel, de condomínio, etc. Isso sempre foi o normal das coisas. O que havia era um bom cheiro, havia uma presunção pro homine de que aquele documento era verídico e ele já era conhecido. Quando a gente vai para o meio virtual, por ser novo, isso parece não ser possível, mas, ora, a gente faz isso todo dia no meio físico. Isso foi uma constatação, durante as discussões que se passaram, de que o que precisa no meio virtual é conhecimento. Então, de fato, a gente precisa se debruçar no meio virtual. Mas não há, peremptoriamente, assim, não há uma razão de ser para se entender que a identificação, seja da pessoa ou do objeto transacionado, ela existe de uma forma absoluta no meio não virtual, no meio físico, e contra algo que não existiria no meio virtual. E quando se analisa a fundo, a gente já utiliza o meio virtual para a utilização dos documentos em geral. Então, o que a gente não usava é só para identificar a pessoa.
Aí vem a primeira questão sobre a identificação em si, né, de como ela é realizada. O que se tem feito no Brasil hoje, e aí vale uma nota, teoricamente, a gente não entende que o certificado é uma forma de identificação por si só. Eu, particularmente, fui contra a exigência de certificado na realização dos atos notarais, justamente porque o modelo de certificado que se está em uso, que é esse certificado digital, que no fundo é muito similar a um login e senha, ainda que ele seja um software instalado em algum lugar, você não sabe quem está usando. Então, ele dá uma presunção maior de que a pessoa que porta aquilo, que utiliza para assinar, é a pessoa cujo nome é carregado por ele, mas ele não prova isso em absoluto. E tanto que, assim que se a pessoa provar que foi utilizado por outro, isso é uma prova possível, o ato seria anulado. O que se entende é que o certificado ele é uma amarração final, mas ele não é por si só o modo de identificar. O que se compreende hoje no Brasil majoritariamente é que a identificação ela deveria ser feita por responsabilidade própria do notário, e aí de uma forma não objetivamente regrada, mas sim que, olha, cabe à prudência do notário identificar a pessoa, valendo-se do certificado e de outras cautelas. Então, qual é a forma que identificamos? Olha, se eu conhecer a pessoa previamente, e uma de forma de conhecimento prévio é se eu já tiver Perdi, não estou a ouvir. Acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Vamos dar alguns segundinhos que já ele volta. Só mais uns segundinhos. Logo, doutor Heitor. Olá. Logo no momento em que estava assinando. Caiu no momento, mas também pode acontecer no cartório, dar uma 5 para o outorgante e ele cair no momento da assinatura. Pois é. Mas é muito interessante e é verdade que este elemento, como eu disse, por si só não afasta a possibilidade da outorga digital. Creio que ficou clara essa conclusão. Agora, eu não sei se posso ir falando enquanto o doutor... Por favor. Depois podemos entroncar nisto. É que quando ele diz que, e com verdade, que é possível fazer-se prova que não foi a pessoa titular do certificado digital quem assinou, essa prova é mais fácil se a assinatura for autógrafa. Estávamos aqui a preencher o espaço enquanto regressava. Perdão, caiu aqui. Eu estava a dizer mesmo no momento em que estava assinando o contrato. Mas isso... Perdão, falhou aqui. Pode repetir, doutor? Sim, eu estava a dizer que caiu mesmo no momento em que estava assinando o contrato. Mas depois acrescentei que isso também podia acontecer na presença física. Alguém que vai assinar e está tão emocionado que tem uma síncope cardíaca e não consegue assinar. E cai ali. Mas isto concordando consigo, e obviamente eu avancei que essa não é uma limitação para a escritura digital e que a identificação pode ser feita digitalmente. Estava só aqui a acrescentar um ponto, só um parênteses, se me permite. Quando diz que é possível, e de facto provar que a pessoa que assinou digitalmente não foi o titular do dado digital, sim, é possível, mas essa prova é mais fácil se a assinatura for autógrafa. Eu recordo, imagina até no ambiente em que está pressionado, se eu tiver a presença de espírito, posso fazer uma firma, uma assinatura completamente diversa daquela que é a minha. Consta do documento de identificação. Se eu estiver no mesmo ambiente pressionado por alguém na firma digital, eu marco um código. E vai ser muito mais difícil eu invocar que estava pressionado. Peço desculpa. Perfeito. Não, e eu concordo, e esse é um dos motivos mesmo que não parece adequado à utilização do certificado digital como ele é pensado no Brasil e em boa parte do mundo, né? Que
que é um modelo de login e senha sofisticado por ter um hardware, né, específico para instalar o software. Mas ele, na verdade, ele gera só uma presunção. Ele é quase uma procuração em branco, né, que quem estiver aportando aquilo pode obrigar o outro. Ele é um meio caminho que já poderia ter sido extinto, porque a gente tem agora tecnologias, né, de biometrias que atestam melhor. E, particularmente, eu espero que isso um dia caia e se vai ter traços biométricos, que se faça pela voz e por um gesto e por algo que já tem sido anteriormente autorizado. Porque da mesma forma que você disse da assinatura autógrafa, poderia se falar de uma forma específica que só o notário já conhecesse ou algo do tipo, que traria um elemento de autoria verdadeiro, que é o que o certificado não tem, e é o que caracterizava a assinatura até então, né? Era um elemento de autoria que vinculava a pessoa a um contrato. Isso se perdeu quando se adotou esse certificado, e talvez, assim, até por isso que a vídeo se considera importante no procedimento de elaboração de ato notarial, porque a vídeo, na verdade, a meu ver, ela é sim a atestação da assinatura, né, da vinculação autoral da pessoa ao contrato. Então, o certificado, e até foi dito isso durante a discussão de provimento, que falavam, não, Fernando, porque certificado o CNJ já conhece, vai ser mais fácil. Então, de certa forma, pode ser que a previsão de certificado realmente só tenha ocorrido para não se afrontar um modelo que o governo já vinha adotando, né, em várias outras frentes. Mas não me parece ter muita razão de ser. Sobre a capacidade que trouxe, concordo que a capacidade ela é mais difícil de ser apurada no meio digital, mas isso, a meu ver, é um problema muito mais do notário do que de qualquer outra coisa. E é o notário que vai ter que se esforçar mais para captar a capacidade, porque, de fato, o meio virtual ele ainda não é tão rico em propiciar a compreensão do notário em relação à pessoa. Mas, veja, fora a questão de atestar a capacidade e elementos prévios do emocional, que, eventualmente, você vai captar pelos gestos, acredito eu que a exposição do ato, a explicação do conteúdo jurídico, muitas vezes, ela pode ser facilitada pelo meio digital, porque você tem possibilidade de permitir que a pessoa faça quando ela quer, da forma que ela quer. A gente vê isso muito na prática, que às vezes são várias pessoas, e é mais fácil você assinar, às vezes, aqui já se quebrou o princípio da imediatividade notarial, e já se entende há um tempo que podem assinar em momentos distintos, né? Então, quando você permite que você faça um e-mail virtual, muitas vezes você propicia que a pessoa faça no horário que ela quer, da onde ela quer, como ela quer, sem ter aquela pressa, que em São Paulo é comum, da pessoa querer ir no cartório, mas ela vai pegar trânsito, tem que sair correndo. Então, em certo aspecto, o e-mail eletrônico auxilia. Passando um pouco, um ponto que eu quero já antecipar, que seria o último, mas eu já quero trazer, porque ele é um ponto que eu acho que todo notariado vai ter que enfrentar, porque, veja, hoje a gente ainda pensa o notário muito dentro do país, mas pensando agora no mecanismo eletrônico, será que a gente não vai chegar num momento de cooperação, de que os notários de países diferentes vão poder praticar um ato? É muito comum. A gente tem muito inventário que envolve residentes ou bens de Portugal. E, ora, por que não posso eu fazer uma escritura conjunta em que eu atesto o meu direito, atesto que o doutor João atesta o direito dele, lavro o conteúdo, e esse tipo de formatação, que era impossível, porque levaria meses para se trocar o conteúdo, ele pode ser feito instantaneamente. Então, nesse aspecto, fica até mais rico e facilita muito o tráfego. Mas nisso vai vir também, nesse aspecto, já vimos isso no Brasil, a questão da competência. E aí é sempre aquilo que é estabelecido, né? Se entende que a escolha do notário é livre, desde que o notário tenha, utilizemos a palavra errada, tenha competência ao ato. Aqui eu já discuti muito isso, e para mim é o único e grande erro do CNJ e de todos que trataram do tema, porque, embora possam ter chegado numa solução correta e adequada, e eu não estou aqui dizendo que seja ou não, a argumentação, para tanto, está absolutamente equivocada. Concorrência não pode ser argumento para se estabelecer competência ou não. Isso é por quê? Se a competência pode existir,
isso é uma questão de como o serviço é prestado. E se o notário vai ser mais ou menos beneficiado, isso é uma questão secundária. Você tem que pensar se o serviço está melhorando ou não. O que precisa é identificar o que significaria a competência que existe no meio físico quando transvertida para o meio eletrônico. Nas discussões, o que eu defendia? Olha, o que a gente tem que pegar, pegando a lei brasileira fala que notário não pode praticar atos fora da circunscrição, né, da jurisdição ao qual recebeu a delegação. E o que quis eu ler? Eu falei, olha, isso aqui é um conceito jurídico que se pode entender indeterminado ou, no mínimo, determinado. Você encontra isso em algum lugar. Mas a questão é que, quando a gente estava no meio físico, ninguém ficava perguntando muito o que significa circunscrição ou jurisdição delegada. Eles olhavam o nome da cidade, né, que consta lá na nomeação, e falavam, é isso. Olha, a meu ver, se toda a ordenação do tema ela é feita na premissa do direito administrativo, a primeira coisa que a gente tem que procurar é o que significa circunscrição, jurisdição no meio do direito administrativo. E a minha conclusão era muito simples. Olha, quando eu falo que não pode praticar atos fora da circunscrição do município, que aqui fala município ao qual recebeu a delegação, eu preciso entender o que faz parte no direito administrativo do município. E me parece uma conclusão plausível dizer que é do município as pessoas que são ligadas ao município pelo direito administrativo, o território que se encontra no município e as relações jurídicas que se estabelecem no município e que são, pelo direito administrativo, regrados pelo município. Se eu faço isso, fica mais fácil encontrar os elementos que vão dizer qual notário deve praticar o ato. E a gente vai chegar para falar, olha, então, se tem uma parte que lá reside, ela já é uma pessoa que tem que observar a legislação local, porque para o ente municipal, o município tem competência administrativa sobre essa pessoa. Da mesma forma para as relações jurídicas que lá tem foro naquele local, e da mesma forma para os imóveis que estão lá. Isso, ele evita, a gente consegue adaptar, então, sem ter que mudar nada do texto de lei, a gente só pegando de conceitos do direito administrativo que já existem há muito tempo, a gente consegue dar uma interpretação que parece conforme. E a gente não precisa falar que a gente está fazendo isso para evitar concorrência. Não, porque, veja, o direito ele é tão maduro em vários aspectos que ele aguenta, né, a gente fica que assim, ele aguenta uma briga, ele não precisa ficar sendo alterado toda hora. E o meio digital, a bem verdade, é que as relações, embora se estejam virtualizadas, digitalizadas, elas ainda são uma replicação do que é o meio físico. Um exemplo olha uma petição eletrônica, um livro em PDF, olha o formato. A gente continua vendo um papel que parece que é um papel impresso, só que no meio digital. Então você tem lá, você abre um livro em PDF, ele vem tem o espaço do cabeçalho, tem as bordas. Para que isso? Eu estou no computador, não precisa disso. A gente está tão acostumado que a gente quer ver o formato do meio físico, e isso se replica em quase tudo. E quando a gente olha o que a gente está fazendo da escritura digital, na verdade, ela é quase um processo digitalizado, mas o procedimento inteiro, ele ainda é um espelho do que é o procedimento físico. A gente não está muito hype ou cool na matéria. A gente simplesmente pegou o que é feito no meio físico, deu uma chacoalhada e jogou isso para o digital. Mas para ser mesmo digital, a gente vai ter que falar de inteligência artificial, vai ter que falar de uma série de coisas que não estão nem em roga ainda. Então, o que eu vejo é que a gente viu um momento híbrido em que a gente se utiliza de ferramentas digitais e eletrônicas, mas pratica ainda o ato de uma forma muito apegada ao que é o meio físico. E por isso que eu acho que a discussão não deveria ser difícil, porque o que a pandemia mostrou é que, olha, todas as relações precisam poder se dar no meio eletrônico. E o notário, como um dos agentes, que em alguns países é até previsto como tal, né, agentes que são colaboradores do Estado essenciais à justiça, ele não pode deixar de agir pelo fato de precisar utilizar o meio virtual. O que ele precisa é dar um jeito de fazer isso ser viável. E o que falou assim, de fato é uma experiência. Com certeza no Brasil, assim, é uma experiência que já se sabe que ficou e vai sendo aprimorada, não tem volta, até por as situações em que a gente não precisaria fazer de meio eletrônico, as pessoas estão fazendo de meio eletrônico. Então isso é irreversível, mas é claro que vai ter muito ajuste que vai se mostrar necessário com o tempo. E muitos problemas só vão acontecer quando a gente tiver muita gente praticando o ato eletrônico. É igual os falsos que estão ocorrendo na internet. Não é que agora está na internet mais desprotegida, nada do tipo.
é que antes era residual, poucas pessoas praticavam atos eletrônicos. Agora todo mundo migra para lá, isso só vai aumentar. E as próprias leis de proteção de dados, elas acabam fomentando mais ainda que haja violação de dados, porque você vai ter uma certeza que as pessoas estão trafegando informações e estão, de uma certa forma, aguardando. Então, essa organização e esse grande aumento de informação computacional, é claro, vai gerar muito problema que o tempo vai ajudar a tratar. Mas não me parecem ser fatores que impeçam a prática de ato virtual. E, por fim, em relação aos limites, né, haveria algum ato notarial que não pudesse ser feito em meio eletrônico? A meu ver, em concreto, vai haver várias vezes em que você não consegue fazer, porque realmente, olha, você vai fazer um testamento de uma pessoa que está no hospital e você não consegue de nenhuma forma, a não ser o vídeo, ouvir a pessoa e às vezes é um ambiente escuro, a pessoa está trêmula, você não vai fazer. Mas olha, você não vai fazer não porque teoricamente não é possível, mas porque de fato você tem muito menos elementos para captar a vontade e você não vai fazer. Tal qual no meio físico você não faria se não tivesse segurança. Então, o que me parece é que no meio eletrônico é mais difícil praticar um ato em alguns aspectos, porque vai haver muitas vezes em que há mais dificuldade operacional. Mas isso não é um problema da teoria, isso é um problema da prática. E a evolução tanto da sociedade no meio digital, quanto das próprias tecnologias que vão sendo usadas, elas vão caminhar, a meu ver, para um modelo cada vez mais digital. E quando isso acontecer, acredito que isso vai começar a minar realmente até os atos físicos. Eu acho que não vai haver espaço para atos físicos. E por fim, né, só um parênteses, aqui no Brasil, a gente não tem feito ainda os atos que a gente fala que são atos de autenticação de papel, reconhecimento de firma, né, que a gente chama de balcão, que são atos mais simples. E aí o que pelo menos aqui no Brasil parece fazer muito sentido é porque parece fácil identificar que há atos notariais em que existe uma complexidade e uma necessidade de intelectual, de exercício intelectual, que são maiores, e há outros atos que estão no notário que seriam mais facilmente delegáveis a outros agentes, mas só não são porque, se o Estado delegar a muitos, não há fiscalização. E se o Estado não delegar a ninguém, não há segurança. Então, a gente vê muito na internet. Na internet, cada vez há mais sistemas de assinatura, cada vez mais sistemas de autenticação de dados. Olha, quanto mais sistema houver, mais força você vai dar à necessidade do notário de haver uma previsão, ainda que regulamentada, para o notário pegar essas atividades, porque você acaba não tendo segurança nenhuma, né? Quando todos tudo podem, você precisa de alguém falando o que é certo e o que não é certo. E com essa pequena digressão, devolvo a palavra, doutor. Muito obrigado pela intervenção, doutor Fernando Blasco. Essa é a ideia, né? Uma manifestação extremamente acadêmica, mas trazendo as abordagens práticas, as preocupações, de que, de fato, é um instrumento que, para o Brasil aqui, está se revelando cada vez mais efetivo, mas também com essa preocupação da legitimidade. Vou fazer uma sugestão para os dois. Antes de passar aqui para as perguntas, o doutor João, se quiser fazer alguma complementação, e passo depois para o doutor Fernando Blasco, após o doutor João, e aí a gente vai às manifestações aqui do mural. Inclusive, quero convidar, se o doutor Marcos Prado estiver por aí, depois das duas últimas intervenções, para que ele faça algumas considerações também. Doutor João, por favor. Muito obrigado. Agradecer uma vez mais a paciência e as respostas do Dr. Fernando Blasco. Eu diria que posso concluir, se não estou errado, que nós não estamos em caminhos divergentes. É uma questão de grau de maior ou menor entusiasmo relativamente à solução digital no meio ou à solução no meio digital. E, portanto, concordou comigo, se bem percebi as suas palavras, que, no fundo, a decisão caberá, em última análise, sempre ao notário. É o notário que é responsável disciplinar, civil e até criminalmente pela autorização do ato que lhe é pedido, ao contrário. E, portanto, creio que estamos de acordo. É só aqui uma questão de grau e de perceber que caminho devemos seguir e propor, mesmo em situações não Covid. Depois também, só uma nota, ou duas notas. Uma relativamente à identidade, à identificação e à capacidade. Disse bem, o certificado digital qualificado por si só não auxilia
E, portanto, teríamos que caminhar para outras formas de identificação, como fazem na Estónia, com dados de reconhecimento facial, outros dados biométricos, da íris, mas aí convoca outros problemas, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados e àquilo que é o tratamento algorítmico desses dados no futuro. A outra nota era em relação ao princípio da territorialidade. Concordo plenamente consigo, embora eu defenda a territorialidade, não como meio de defender o notário, mas sim como meio de defender a população, aqueles que precisam do notário e da sua proximidade, porque só com o princípio da territorialidade é que nós conseguimos a capilaridade de ter cartórios notariais junto às suas populações e ter cartórios notariais com notários que atuem com rigor e que não estejam a ser permanentemente invadidos por vizinhos no sentido de irem ali demarcar o seu território. Portanto, o interesse primeiro é o da população. É claro que depois pode ter este efeito reflexo na atividade do notário, mas o princípio da territorialidade, creio eu, foi pensado no sentido da defesa do cidadão, de permitir que em cada circunscrição haja pelo menos, as pessoas tenham pelo menos o seu notário, um notário. Perfeito, concordo com todas as palavras, é isso mesmo. E só não adianta o notário querer se dar a pretensão de saber todas as regras e praxes de todos os locais, né? Você também piora a atividade, porque o notário não vai saber. O Brasil é gigante, tem diversas realidades, são diversos países aqui dentro, e querer dizer que um notário de São Paulo vai conhecer as especificidades de uma cidade do Amazonas é ilusório, né? E se sabe que é ilusório, porque cada município tem um regulamento e muitos deles não estão nada virtuais e não são acessíveis. Então, realmente, para a população, em termos de qualidade, a tendência é que a territorialidade represente um serviço melhor. Muito bem. Podemos ir às manifestações aqui? Alguma complementação, doutor João, doutor Fernando? Creio que podemos abrir o debate, se quiser. Ok. Então, eu vou chamar aqui para conversa nosso diretor de conteúdo, doutor Marcos Prado, um grande entusiasta do assunto, com um olhar do advogado que milita, né, há anos nessa área do direito contratual, né? E tenho certeza que a gente já estuda tanto na academia esse assunto que não poderia deixar de chamar o nosso amigo aqui para participar conosco dessa mesa redonda. Doutor Marcos, por favor. Doutor Heitor, obrigado pelas palavras aí. Queria agradecer e parabenizar o doutor João e o doutor Fernando pela brilhante exposição. Aprendi muito sobre a realidade, o estágio das escrituras digitais por toda a Europa, aí com os exemplos e os regulamentos europeus que o doutor João expôs. Acho muito útil e importante para a gente ter essa análise comparativa como operador do direito aqui no Brasil. E em relação às considerações do Dr. Blasco, eu acho que eu concordo com elas em 99%. Talvez eu tenha uma divergência só no ponto da competência territorial, que me parece que no âmbito desse novo mundo digital não faria sentido uma regra de competência territorial mais restritiva do que os próprios atos notariais físicos e presenciais. Eu acho que se tem uma coisa que hoje, no mundo atual, se tornou relativa, é a localização. Veja, nós estamos conversando aqui e há várias pessoas participando simultaneamente da conversa de várias cidades do mundo, do planeta. Então, o mundo hoje é completamente conectado, né? Então, eu acho que reconheço as dificuldades regionais, infelizmente, em matéria notarial e registral, no Brasil, um país territorial como o nosso, ainda há muitas diferenças regionais, regras estaduais, municipais, no caso de imposto, como o ITBI, por exemplo, que criam algumas dificuldades operacionais. Mas isso deveria ser superado com o tempo, que assim, a lei, né, de registros públicos é federal,
a lei dos notários também é uma lei federal. Então, assim, a gente deveria avançar na uniformização de procedimentos, e isso que traria segurança jurídica para as relações e benefício para o usuário final, para a população em geral, e não essa realidade difícil que a gente vive, desse regionalismo muito grande, né? Também, na minha visão, acho que essa revolução digital que o mundo passa, né, que vem lá, né, desde o final do século passado, do milênio passado, né, depois da Segunda Grande Guerra, e a globalização, e agora essa última fase, né, da revolução tecnológica, é uma mudança de paradigma de vida de tal ordem, equivalente à invenção da escrita, a meu ver, em termos de revolução do modo de vida do ser humano na face do planeta Terra. E tendo essa grandeza, ela é irreversível. Então, a gente pode não gostar dela, a gente pode, né, uns serem mais revolucionários, digamos assim, outros mais conservadores, mas é um fato da vida humana que se impõe, e que nenhum país, nenhum cidadão vai conseguir, nenhuma entidade vai conseguir afastar essa nova realidade de vida em todos os níveis. Então, a atividade notarial e registral não é diferente, não pode ser insensível a essas mudanças. Mas é claro que dificuldades existirão nesse processo de transição, porque muitos dos princípios notariais do tradicional notariado latino, né, encontram certa dificuldade de aplicação, como os expositores aí deram inúmeros exemplos, né, na prática da atividade, mas o exercício, o esforço deve ser pela superação dessas dificuldades e adaptação, não pela ruptura do sistema e pelo abandono dos princípios, não, mas pela adaptação dos princípios ao novo meio digital. Então, a biometria é um caminho tecnológico mais adequado, né, no nível atual de desenvolvimento do mundo virtual para identificação dos outorgantes do ato notarial. Então, adotemos a biometria e assim por diante, né? E assim por diante. A questão da capacidade, realmente, para a aferição da capacidade é uma questão, né, de ordem mais de foro íntimo, psicológica, que é um desafio maior, sem dúvida nenhuma, no meio digital. Mas eu acredito que ela também precisa ser enfrentada. E eu, como usuário do sistema, né, e advogado militar na área imobiliária, já pratiquei aí algumas escrituras remotas no tabelionato do Dr. Fernando Blasco, inclusive algumas delas com figuras públicas aqui no Brasil, bem conhecidas, e a experiência foi muito positiva. Todos saíram muito satisfeitos e elogiando o avanço, né? Às vezes a gente fica assim com o medo da fraude e adota uma postura conservadora diante das novidades da vida moderna, que assim, como eu disse, né, é incompatível, é irresistível, né? Fraude sempre existiu, má-fé, né, desde o direito romano, sempre existirá tentativas de fraude ao sistema, tentativas de dolo, de atos fraudulentos, e o sistema também vai acompanhando, né, a evolução digamos assim, do combate às atividades criminosas, né, em cada meio, de acordo com... Né, aqui no Brasil, por exemplo, a Polícia Federal hoje dispõe de inteligência para combate a crimes no meio digital, com contratação de hackers de renome internacional, em matéria de criptografia de dados e tudo isso. Então, a atividade notarial e registral talvez tenha que se sofisticar também nesse aspecto tecnológico, né, para conseguir vencer esse desafio, né, que é um desafio que se coloca para todos nós. A pandemia acelerou, a meu ver, todo esse processo. Ela não é a causa, mas ela é o catalisador, né? O meio digital já era uma realidade, né, desde o advento da internet e tudo isso, e a pandemia catalisou isso de uma forma muito, muito, muito intensa, né, nesses tempos líquidos, como lembrou o Dr. João aí,
né? É o novo normal, né? Embora esse termo eu não gosto muito, né? Porque o normal muda todos os dias, né? Todos os dias a gente o reconstrói. Mas era mais essa minha mensagem, e perguntar para o doutor Fernando Blasco, no atual estágio regulatório, com os provimentos do CNJ, que estamos, quais atos notariais no Brasil ainda não podem ser praticados no meio digital, fora a autenticação de documentos e o reconhecimento de firma? A questão do testamento já foi resolvida? É possível o testamento a celebração do testamento público de forma remota? E também, eu me lembro de uma consulta, Blasco, que eu te fiz a respeito de outorga de procuração pública de cidadão brasileiro residente no exterior para venda e compra de imóvel situado no Brasil, né? À época não havia possibilidade. Isso evoluiu? Como estamos hoje? Muito obrigado, parabéns aí aos expositores. Obrigado, doutor Heitor. Boa noite. Eu que agradeço, parabéns pela intervenção, com bastante conteúdo, como sempre, doutor Marcos. Então, eu passo a pergunta direto ao doutor Fernando Blasco e, após ato contínuo, o doutor João se manifesta também. Legal. O doutor Marcos, o que ele falou é muito verdadeiro, os argumentos. Não dá para falar que não são totalmente plausíveis e reais. E hoje que a gente tem uma opção de interpretação de competência mesmo, mas é difícil você falar que, considerando o aspecto de pessoalidade e confiança que há de se ter no notário, que, por exemplo, o doutor Marcos não pode realizar um ato em que ele está assistindo as partes e, eventualmente, alguma das partes aqui também, só que todos os elementos que atraem a competência pela regra do provimento levam a competência a outro notário de outro local, né? Muitas vezes não faz sentido para o negócio, né? As pessoas, muitas vezes... Eu tenho, inclusive, um cliente que todos os funcionários do cliente dirigente são de São Paulo, a missão financeira, todos são de São Paulo, mas por questões fiscais, a empresa ela é sediada em outra cidade. E eles fazem muitos atos que estão aqui, eles negociam aqui, os objetos são bens móveis, né, não é imóvel. Os objetos são negociados aqui, as transações se dão aqui, até fisicamente se dão aqui. Eles começaram a assinar digital, eu não posso atender eles. Então, todos assinam em São Paulo, os negócios são feitos em São Paulo, o foro contratual é São Paulo, só que por questões fiscais, a empresa não é sediada em São Paulo e a competência não é me dada. Então, eu parei de atender esse cliente nos atos eletrônicos. E aí vira um problema, porque por vezes a gente tem que fazer físico para poder fazer aqui, e por vezes não faz o ato aqui, porque tem que ser eletrônico. Então, realmente não está bem resolvido, e talvez nesse pêndulo, o Dr. Marcos falou é o que vai prevalecer, porque como não vai ter regra perfeita, né, ou a gente vai ter que um modelo totalmente novo, ou vai manter no atual que não resolve, talvez o tempo vá levar realmente a esse entendimento de ter uma liberdade muito maior, e maior mesmo do que já está previsto no meio físico atual. Em relação aos questionamentos, quais atos notariais podem ser feitos pelo meio eletrônico? Todos. Então, fora os atos de balcão, né, reconhecimento e autenticação, todos os demais e apostilamento, todos os demais atos a gente pode fazer, inclusive, em especial, o testamento. Se eu não me engano, acho que eu fiz 2 testamentos, agora não vou me lembrar se era Covid, mas um eu lembro que era Covid, e o outro a pessoa estava hospitalizada, e o testador, então, não se fez presente fisicamente. Nos 2 casos, até por questão de operabilizar o ato de uma forma mais fácil, as testemunhas, eu exigi, né, que não fossem meras testemunhas instrumentais para verificar a capacidade do pessoal no ato, mas se foram pessoas que efetivamente conheciam a tempo o testador, e também eram pessoas que estavam com contato diário com ele, né, e as pessoas eu fiz que viessem até mim, e elas estavam presenciais comigo, e o testador no vídeo. Então, foi um ato híbrido, mas o testador, ele manifestou vontade do hospital. Então, e isso acabou que, no começo tinha muita discussão, mas os notários, eles acho que, praticamente no país inteiro, sempre que vem falar algum notário, parece que todos têm a mesma compreensão.
E em relação à procuração, como se dando hoje? O que se entende é que a pessoa tem que ter um domicílio ou ter tido um domicílio na cidade em que ela vai praticar o ato. Então, os brasileiros, eles apresentam, às vezes, documentos de residência, do última residência, e tem se entendido que isso é ok. Agora, situações em que não há comprovante de residência algum, não há lastro algum, e isso acontece, sobretudo, com o estrangeiro, a gente criou um hiato em que a pessoa não é atendida. Só para não esquecer que, assim, se o domicílio do imóvel, se o imóvel é no Brasil, se entende que você pode fazer sempre. Então, se você está fazendo uma procuração para comprar ou vender um imóvel no Brasil, aí, ok, você tem o tabelião, a gente está entendendo hoje que pode sim fazer a procuração. Mas se for uma procuração que tenha poderes além, que não seja uma procuração imobiliária, você cria um hiato de não ter competência. E o que se quer, já se apregou, é que em casos em que nenhum notário teria competência, todos deveriam ter. Mas isso é algo que ainda depende de provocação para regulamentação. Doutor João, por favor, sua manifestação. Só uma palavra de agradecimento também à intervenção do Dr. Marcos. Fez uma síntese daquilo que abordámos, muito bem feita, e mais uma vez, à semelhança do que acontece com o Dr. Fernando Blasco, acho que estamos de acordo. É de novo uma questão de grau, de entusiasmo, e é de novo, creio que nisso estamos todos de acordo. É uma realidade que não podemos negar, esta dos atos notariais à distância, mais cedo ou mais tarde será implementada. A questão é dotar os cartórios notariais e os notários de mecanismos que permitam cumprir aquilo que são os princípios e os fundamentos que regem a atividade notarial. Isto é, que não seja este salto no éter que ponha em causa ou que, de alguma forma, mitigue ou desconsidere os princípios basilares fundamentais da intervenção notarial. Porque, de outra forma, estamos a abdicar dessa intervenção a favor de um algoritmo. E não é isso que se quer. Como eu tentei demonstrar na minha exposição, a última ratio, o último filtro, o filtro mais fino, é feito pelo notário. É ele que vai decidir, no limite, se estão reunidas todas as condições para operar aquele ato à distância. E pelas experiências que o Dr. Fernando Blasco aqui tem relatado, parece que isso é possível. E, portanto, é uma questão de trabalhar nesse sentido e do notariado oferecer mais esse serviço aos cidadãos e às empresas. Eu vou aqui para o chat. Doutora Maria Aurélia, nossa querida associada, quer abrir o microfone e a câmera e fazer a pergunta pessoalmente. Em 3 segundos, se não houver manifestação, eu faço por aqui mesmo. Normalmente ela não se manifesta no nosso microfone, ela manda no chat aqui, mas vamos lá. Então eu vou fazer a primeira, então, a pergunta para o doutor João e depois para o doutor Fernando. Boa noite, doutores. Uma procuração pública lavrada por notário português e devidamente apostilada presta para lavratura de escritura de compra e venda no Brasil? Ou se aconselha ao outorgante, e ela coloca entre parênteses, brasileiro residente em Portugal, ou seja, se aconselha ao outorgante utilizar o certificado digital ICP Brasil e assinar digitalmente a escritura de compra e venda a ser lavrada no Brasil? Pegou aí, doutor João? Sim, mas eu não sei se essa pergunta é para mim. Eu acho que é primeiro para o Dr. Blasco, tá certo. Mas podemos, de facto, começar a trabalhar num protocolo de forma a permitir a que esse cidadão se desloque ao cartório português e o notário faça fé da sua intervenção. Então, passaria pela manifestação clássica da exteriorização da vontade na representação voluntária, isto é, procuração por instrumento público, a apostila, e depois enviaria o original para o Brasil. Da parte de cá, era este conselho que eu daria. Doutor Fernando? Perfeito. Existem 3 formas de viabilizar a escritura pública. Uma é lavrar uma procuração com o doutor Menezes, que tem que ser apostilada. No Brasil, ela vai ter que ser registrada em RTD. Tem decisão que fala que tem que ser traduzida, mas na prática, mesmo sendo do Portugal,
de Portugal, sendo português, mas na prática muitas vezes não se traduz e se ignora a decisão quando se conhece o texto por completo. Ou pode-se lavrar uma procuração no consulado, porque o estrangeiro com residência no Brasil, quando fora, ou o brasileiro, eles podem lavrar a procuração no consulado brasileiro. Nesse caso, não precisa de apostila ou de nenhum outro procedimento, usa direto. E a terceira hipótese é assinar diretamente a escritura. Para isso, a pessoa tem 2 requisitos, tá? Ela precisa ter um certificado que é ou certificado do CP Brasil ou certificado notarial, e ter documentação validada no Brasil, né? Documento de identidade validado. Esse documento de identidade validado, se a pessoa tiver notariado, provavelmente ela já vai ter, vai estar na base, mas se for o certificado do CP Brasil, ela não tem. O que é esse documento validado? Pode ser um cartão de firma, com documento digitalizado, que esteja no cartão de firma, ou um documento digital eletrônico que a pessoa tem. Aqui no Brasil você tem basicamente CNH, e alguns estados também tem o RG. E aí é uma questão de opção. Lembra que a procuração, ela, ao longo da vida, ela pode ser mais útil, porque às vezes a pessoa que está passando poderes, você não quer assinar o ato de imediato e você precisa não sabe exatamente quando vai assinar e não sabe a disponibilidade da pessoa, mesmo que o ato seja eletrônico. Enquanto que a escritura ela é considerada quando você quer fazer um ato de imediato, né? A procuração é aquilo que você faz quando precisa dar tempo a alguém. E a escritura você vai lavrar direto quando você não precisa do fator tempo. Muito bem. Então, já encerrando o nosso evento de hoje, até pelo adiantado da hora, eu acredito que, se os senhores assim permitirem e houver pelo menos o interesse, a gente pode ir para uma última pergunta, finalizando, né? Até pedindo escusas aos senhores, mas não é todo dia que nós temos 2 tabeliães de altíssimo gabarito como os senhores, né? Para poder subsidiar esse direito comparado. Então, se houver alguém presente que queira fazer uma última manifestação e abrir o microfone, fica à vontade, senão a gente parte para o encerramento. Bom, então, vamos ao nosso encerramento. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, tanto do Brasil quanto de Portugal. Vejo muitos amigos, colegas aqui no chat. Agradecer imensamente aos nossos 2 palestrantes de hoje, Dr. João Menezes. Mais uma vez, receba os nossos abraços, os nossos agradecimentos, e as portas estão abertas para que novas parcerias, novos estudos sejam realizados nessa integração Brasil-Portugal. E também agradeço ao Dr. Fernando Blasco, nosso colaborador, amigo, parceiro, que está sempre com a gente nos eventos, e sempre qualificando, como eu disse, cada vez mais aí os trabalhos da Adnotare. Por favor, cada um faça suas considerações finais para a gente ir para nosso encerramento. Doutor Fernando, por favor. Muito obrigado a todos pelo tempo. Obrigado, Heitor, pelo convite, e, sobretudo, muito obrigado, doutor João, foi muito boa a sua exposição, foi um aprendizado a todos. Acho que aqui, eu com certeza não sabia de 9/10 do que foi explanado, e vou querer acompanhar muito o seu trabalho e ver o que vai acontecer aí também, que o direito notarial ele precisa evoluir em todos os países e juntos, né? Então é muito importante a gente ver o que é feito aí para aprender aqui também. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Doutor João, por favor. Obrigado. Eu queria agradecer uma vez mais ao doutor Heitor pelo amável convite que me fez, de parabenizar a Adnotare por esta excelente iniciativa, agradecer também a paciência e a forma construtiva como o doutor Fernando Blasco respondeu às minhas provocações. E sim, estamos de acordo. Creio que o notariado mundial tem que se reunir para, no fundo, oferecer novas soluções aos cidadãos, às empresas, mas soluções que sejam robustas, que imprimam segurança jurídica e que, no fundo, marquem, uma vez mais, ou coloquem o selo notarial naquilo que é a nossa atividade já milenar, e que saberá certamente corresponder de forma positiva a este desafio.
Portanto, um abraço a todos, virtual, que não presencial. Espero que o possamos fazer presencialmente aqui em Coimbra, no Porto, em São Paulo, no Rio, mas é importante essa experiência física e podermos, de facto, dar um abraço. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Fernando, ao Dr. João, pela paciência, pelo tempo, principalmente porque aí em Portugal já são quase meia-noite, né? Mas, como eu disse, a gente tem que aproveitar o máximo possível aí do conhecimento dos dois. Fazendo um convite final aos que ficaram aqui até agora, no dia 8, nós vamos falar sobre o ITBI, a questão do fato gerador, o recente julgado do STF, né, o entendimento, convidando a todos com a doutora Letícia Vogue, que vai fazer o evento no dia 8. Curtam as nossas redes sociais, se quiserem seguir no YouTube também, tenho certeza que tem muita coisa boa que vem pela frente. Um grande abraço a todos, um bom descanso e uma boa sexta-feira. Tchau, tchau.